Toda época chuvosa tem deslizamento de terra. Agora, não é só a chuva a responsável ou a causadora desses movimentos. Vem comigo que esse é o assunto desse vídeo. Tem um livro chamado Obras de Terra, Curso Básico de Geotecnia, do Faisal Massad. Esse livro já me ajudou muito, desde o meu primeiro projeto de barragem, a vários laudos de estabilidade foram feitos com ele debaixo do braço. Agora, o que esse livro vai falar especificamente sobre deslizamentos de terra? Tem um capítulo, o capítulo 4 do livro, que vai tratar de encostas naturais. E esse capítulo vai abordar alguns tipos de deslizamentos, vai falar sobre o caso da Serra do Mar, com os principais movimentos de terra que lá acontecem. Se você pegar outras literaturas, como Estabilidade de Taludes, da Denise Gescovitch, que também é muito conhecido, ela também vai abordar alguns movimentos de massa na nossa dinâmica ambiental brasileira, e você vai ver aí a citação sobre subsidências, como queda de bloco, recalque, colapso, escorregamentos em função aí de maiores velocidades, como as corridas de lama, escorregamentos mais lentos, como rastejos, são os tipos mais comuns de deslizamentos, né, de movimentos de massa que a gente vai encontrar. Nesse vídeo eu quero te apresentar os principais deslizamentos que o livro do Faisal Massad vai mostrar para a gente. Então, vamos lá. Eu quero te apresentar um tipo específico de movimento de terra, que é o chamado escorregamento verdadeiro, colocado pelo autor da seguinte forma: referem-se a deslizamentos de volumes de solo e ou rocha, não é? Ao longo de superfícies de ruptura bem definidas, sejam elas circulares, planares ou aproximadamente circulares, né? A gente sabe que quanto mais heterogêneo for o maciço, quanto mais anisotrópico também, né? As diferentes propriedades são diferentes ao longo das direções, principalmente em relação à resistência. A tendência é que essa superfície circular, no caso de maciço em solo, né, maciço terroso, ela seja cada vez mais achatada, seja para horizontal, seja para vertical, em função de quê? Em função dessa anisotropia, principalmente em função ou relacionada à resistência. Então, várias são as causas que vão levar a esses deslizamentos, e nós podemos citar alteração da geometria de um talude ou de uma encosta. Sempre tem falado sobre essa diferença. O que é uma encosta? Encosta é um talude natural, ele ainda não sofreu alguma intervenção humana. Então, o talude é qualquer superfície de solo ou rocha, né, em um maciço aí de solo ou rocha, e essa superfície inclinada, que vai ter lá uma crista, vai ter o pé do talude, enquanto a encosta é esse talude, só que natural. E aí, o que vai acontecer? Essa alteração na geometria vai poder causar uma desestabilização e um escorregamento, um deslizamento. De que forma? A partir de escavações, cortes no pé desse talude, tá? Além disso, a partir de retaludamento. Então, pensa aí em uma escala desse talude, um talude de 10 metros. Se você faz lá uma escavação de 2 metros no pé do talude, você pode levar, sim, esse talude a romper, a deslizar. Agora, se você pega os 10 metros e faz um retaludamento, né, ao longo de toda essa altura, mesmo princípio. Nós vamos estar alterando o estado de tensão naquele maciço, o que pode sim vir a levar a um deslizamento. Quer ver um exemplo? Um proprietário quer construir uma edificação, 3 andares, e nesse terreno dele existe uma encosta. E aí ele vai precisar, ou ele quer escavar, quer retaludar essa encosta, deixar ela a 90 graus para aproveitar espaço, para poder ter uma área maior de construção, poder fazer uma piscininha, né? Alguma coisa do interesse dele. Obviamente, então, ele precisa desse espaço onde a encosta está ocupando, e ele poderia fazer um corte, fazer um retaludamento. E aí, para se fazer
essa intervenção é preciso um estudo, não é simplesmente você pega uma escavadeira e sai lá colocar 80, 90 graus aquele talude e pronto. Esse estudo é um estudo de estabilidade que vai envolver o perfil geológico dessa estrutura, né, desse talude, vai envolver os parâmetros de resistência desses materiais, vai envolver a posição de nível d'água para se fazer uma estrutura de drenagem, um sistema de drenagem que fique ali pronto a atuar na época de chuva e sempre captando aquela água com segurança. Então, você precisa saber, né, como lidar com esse tipo de escavação. Lembrando que se ela não tiver um estudo prévio, não tiver boas condições ali de estabilização, a ruptura pode ser iminente. Bom, além dessa alteração da geometria do talude, nós podemos citar sobrecargas nesse talude. A construção de uma carga no topo, né, na crista do talude, pode vir a perturbá-lo, mexer no estado de tensões a ponto de um deslizamento. E também a gente não poderia citar a influência da água, a infiltração de água em época chuvosa, ou até mesmo sem ser época de chuva, mas uma tubulação que se rompe ali e pode vir a conduzir as águas para aquele talude, pode sim levar essa encosta, esse talude de corte aterro a romper. Por conta de que, à medida que nós temos a saturação daquele maciço, nós temos um solo mais pesado. Então, nós aumentamos o peso sobre uma possível superfície de ruptura e nós reduzimos a resistência ao cisalhamento. Por quê? Aumento a saturação, aumento a poropressão, redução na tensão efetiva, redução na resistência ao cisalhamento, redução, portanto, no fator de segurança, até mesmo podendo chegar à ruptura. E aqui nós temos um croquis, né, mostrando exatamente isso. Ó. Tenho aqui uma encosta. Se porventura eu faço aqui um corte no pé desse talude, o que vai acontecer? Estou mexendo, né, no estado de tensões e nós vamos ter aqui uma mudança, obviamente, nessa geometria, o que vai poder levar à desestabilização e, nesse segundo caso, o retaludamento. A encosta tinha essa geometria, de repente, né, o cliente quis escavar, quis abater esse talude, mas, mais uma vez, a gente precisa estudar como que essa estabilização vai ser feita. Não é simplesmente você meter lá 45 graus e resolvido. Não, a gente não conhece o tipo de solo, o mergulho dessas camadas que estão aqui no talude, concorda? Bom, e a questão da sobrecarga, ela pode ser, por exemplo, um aterro, pode ser uma edificação que vai ser construída aqui no topo, pode ser uma caixa d'água, né? Até mesmo um silo de grãos, dependendo aí do empreendimento, pode ser agronegócio. Então, qual que é o problema do aterro? Uma sobrecarga que vai gerar aqui um bulbo de tensões, deixando essa massa mais pesada, e aí, aumentando esse peso da massa, a gente está aumentando as tensões cisalhantes ao longo dessa potencial superfície de ruptura. Se ela for igual ou maior à resistência ao cisalhamento, o que acontece? Ruptura. Beleza? Assim que ela atingir, na verdade, essa resistência ao cisalhamento, é condição de ruptura. E além disso, a água vai infiltrar, né? Ela pode infiltrar nesse maciço, causando o que a gente acabou de falar: aumento da poropressão, redução da tensão efetiva e também o aumento do peso, né, dessa massa de solo. Então, uma combinação de fatores. Lembra lá daquela equação de fator de segurança? Resistência ao cisalhamento sobre as tensões atuantes ao longo de uma fatia? O que vai acontecer com essa saturação do maciço é você reduz o numerador pela redução da tensão efetiva a partir do aumento da poropressão e também aumenta o denominador a partir do quê? Do aumento do peso, né? A saturação do solo, no volume de vazios agora com mais água, até podendo atingir a saturação, né? Que na verdade não existe uma saturação no campo de 100%, nem que seja ar dissolvido em água a gente vai ter no campo, mas é uma simplificação que a gente utiliza. Então,
essa saturação pode vir a deixar a massa mais pesada e favorecer a redução desse fator de segurança. Agora vem comigo para a gente ver alguns exemplos dentro de um software de estabilidade de taludes, como por exemplo o GeoStudio. Eu coloquei aqui alguns cenários diferentes e o primeiro deles é uma encosta. Então a gente está aqui com uma encosta que tem 3 camadas diferentes de solo. Em um segundo momento, nós vamos simular aqui um corte, tá? Aqui no pé do talude. Então, esse talude, ele tem basicamente 15 metros, aproximadamente. E aí, fizemos aqui, ó, um corte no pé dele de 6 metros. Em um segundo momento, a gente vai verificar esse retaludamento. Então, ao longo de toda a altura do talude, né? O cliente, por exemplo, né? O proprietário quer fazer a construçãozinha dele aqui, ó. Então, ele precisa de mais espaço, né? Depois, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos voltar na nossa condição de encosta e vamos simular um aterro, né? Uma sobrecarga construída aqui no topo desse aterro, né? Aqui no topo dessa encosta, perdão. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai simular a influência da água a partir de uma saturação. Então, na época chuvosa, o que vai acontecer? Você vai ter a elevação desse lençol freático, não é? O nível d'água, e quanto mais próximo o nível d'água tiver aqui da superfície dessa encosta, o que vai acontecer? Se o nível d'água interceptar a superfície crítica de ruptura, essa massa acima da superfície fica mais pesada. Nós temos também a redução lá da resistência ao cisalhamento, que é o que a gente já acabou de discutir. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos dar uma estudada, né, nessa interface e nesse programinha, tá? Se você já teve contato com o GeoStudio, ótimo. Se você ainda não teve, aqui na descrição desse vídeo vai ter um convite especial para você. Mas vamos lá, ó. O que essa encosta possui? 3 camadas, e eu vou te mostrar aqui quais foram os dados desses materiais que a gente utilizou. Então, ela é constituída aqui, ó, por um solo superficial, né, uma camada superficial de um solo laterítico, depois um solo residual, embaixo nós temos aqui uma camada de rocha, na verdade, é um entabelito macio, e na sequência a gente vem simulando o aterro. Então, você vai ver aqui, ó, para esse estudo, nós utilizamos o critério de Mohr-Coulomb, tá? Onde a gente entra com a coesão, o ângulo de atrito do material. Klinger, em condição drenada ou não drenada? Você vai trabalhar com a condição que o campo apresenta, ok? Sempre a sua análise tem que representar aquilo que o campo vai apresentar para você, tá? O seu solo lá vai estar em condições drenadas ou não drenadas. Então, vamos lá, ó. Para o solo laterítico, um peso específico de 18 kN por metro cúbico, uma coesão efetiva de 19, um ângulo de atrito de 15 graus. E aqui, para solo residual, você vê essas propriedades para o itabirito e para o aterro. De onde saem essas informações? Vai sair de uma caracterização de laboratório, né? Caracterização física, caracterização mecânica, né? Um ensaio aqui de cisalhamento direto, compressão triaxial, ou, né, o que é mais econômico, mas não é o mais indicado, você tem que utilizar com muito bom senso, são as estimativas a partir de SPT. Então, eu sempre comento sobre isso. Fazer estimativas às cegas é uma coisa. Fazer estimativas baseado em um banco de dados local que você já tem ou que você passou a ter acesso é uma outra coisa completamente diferente, tá? Então, a palavra-chave aqui é bom senso. Bom, beleza. Então, vamos lá. Eu vou rodar essas análises e vamos ver o que a gente vai ter de resultado. Na verdade, já está compilado para esse exemplo, então vou vir aqui em resultados. E olha o que a gente vai ver, ó. Essa encosta apresentou um fator de segurança de 1,43. Beleza, está estável. Então, se o fator de segurança é maior do que 1, estamos falando em campo de estabilidade. Verdadeiro ou falso depende? Depende. Depende principalmente de quê? Dos seus parâmetros de entrada. Se você está entrando com parâmetros lixo,
né, parâmetros ruins, sem representatividade nenhuma, a resposta vai ser lixo. Então, se você pegou lá uma estimativa SPT, vai, não me recrimine, tá? E também não estou recriminando ninguém aqui falando mal dessas estimativas. Você tem que pensar na pior das hipóteses, em caso de uma ruptura, de um talude, uma contenção que eu assinei, eu tenho respaldo de norma ou não? É isso que você tem que pensar num primeiro momento. Então, vamos supor que a gente fez lá uma bateria de ensaios, de investigações, nós temos confiança nesses parâmetros que nós estamos trabalhando, né? Isso aqui é uma análise determinística. Nós estamos buscando um fator de segurança médio, porque estamos entrando com peso específico médio, com coesão média, ângulo de atrito médio, né? Se você leva material para um laboratório renomado e dois técnicos diferentes fazem um ensaio com o mesmo solo, a gente vai ter resultado diferente. Se o mesmo técnico faz ensaio em dias diferentes, você também pode ter resultados diferentes. Se é o mesmo técnico fazendo o mesmo ensaio no mesmo dia com o mesmo solo, também vai te dar ensaio, resultado diferente, ok? Então, o que a gente faz é uma análise determinística, obtendo um fator de segurança médio, e por isso que a norma vai nos dar alguns fatores de segurança mínimos para que a gente possa estar a favor dessa segurança. Então, lá na NBR 11682, por exemplo, você vai ver uma tabelinha te mostrando lá para condições diferentes de nível de risco, a vidas humanas, a bens materiais, bens ambientais, quais são os fatores de segurança que você deve obedecer como sendo os mínimos. Então, vamos supor que a gente esteja trabalhando com ensaios legais, parâmetros legais, bem representativos, e chegamos aqui, ó, 1,43, está bem acima de 1, então, ok, né? Estamos em condição de estabilidade. Eu não vou entrar no mérito aqui de fator de segurança mínimo em relação à norma. Se você pegar lá 11682, ela vai falar de fatores de segurança, tá? Esses fatores mínimos. Se você pegar lá as normas de solo grampeado, por exemplo, também vai ter essa tabela. Se você pegar a norma de barragens na mineração, outros fatores de segurança mínimos, mas no caso aqui vamos trabalhar com maior do que 1, condição de estabilidade, igual a 1 menor que 1, impossível de se acontecer, né, ou de se manter no campo, porque haverá ocorrido ruptura. Então, beleza. A encosta está lá com um fator de segurança de 1,43. Agora, vamos ver qual seria o impacto daquela escavação no pé do talude de 6 metros que a gente mostrou. Vem aqui no corte no pé, olha lá, 0,99. Esse corte, que nem foi vertical, abaixou o fator de segurança para 0,99, né? Isso aqui é ruptura. O que que isso quer dizer? O software aceita qualquer coisa, né? Ele vai te dar a resposta que você pedir. Então, eu posso muito bem chegar no fator de segurança que for aqui dentro do software. Pode ser igual a 0. O que não pode é levar, né? O que a gente não pode fazer é levar essa intervenção para o campo. Aqui ele já está mostrando, ó. Vamos ver quantos graus isso aqui daria? Eu vou visualizar aqui essa inclinação. Ó, estamos falando basicamente aqui, né, de 68 graus e meio, 68,6, 69 graus. Vai. Se a gente fizer esse corte com essa inclinação, isso já vai nos mostrar, né, uma condição de ruptura. Esse é um dos casos aqui que o Faisal Massad apresenta para nós. Vamos simular agora um retaludamento. Toda essa encosta aqui, ó. O que será que vai acontecer? Deixa eu apagar esse ângulo aqui. Olha lá, ó. Um retaludamento desses 15 metros aqui também não seria legal. Por quê? Fator de segurança menor do que 1, 0,72. Na prática, nós poderíamos muito bem aqui fazer uma contenção como um solo grampeado, né? O que não é uma solução onerosa comparada a outras aí, como cortina tirantada, né? Talvez um muro de concreto aqui de todo tamanho, né? Às vezes isso é inviável. Então, o que acontece é, se você vai executar um solo grampeado, por exemplo, essa execução ela é feita em patamares. Então, vou escavar aqui de 1 a 2 metros, dependendo do solo,
vou entrar com a inserção dos grampos, vou fazer um jateamento de concreto ou não. É isso que diferencia para nós, né, os solos grampeados verdes ou solos grampeados paramentados, é a presença ou não de um paramento, e depois você vai partindo para a segunda linha, né, de atuação, para a sua segunda rotina de trabalho, com a escavação, a inserção dos grampos, o jateamento do concreto e assim por diante. Então, dentro desses softwares, dá até mesmo para a gente simular as deformações. Quais vão ser esses deslocamentos máximos de uma etapa para outra? Portanto, esse retaludamento também por si só não está ok, né? Vamos ver a questão da sobrecarga? Então, vamos recapitular. Ó. Encosta, 1,43 de fator de segurança, e se a gente, ou se alguém, né, um cliente seu, quisesse executar aqui um aterro, né, para poder fazer uma terraplenagem, uma edificação aqui em cima, o que que iria acontecer? Tá lá, ó, a simulação do nosso aterro. Lembra dele? Tá aqui, ó, ele sobre a encosta, o que nos geraria uma redução de um fator de segurança de 1,43 para 1,01. O que que é isso aqui? Ruptura. Ah, Clíndia, mas o fator de segurança está maior do que 1. Se está maior do que 1, é estável. 0,01 a mais aqui no fator de segurança não representa nada. A gente não tem confiança plena dos dados de entrada, peso específico e parâmetros de resistência. Então, 1,1, tá? Não 1,01. 1,1, lá no campo, você já começa a ver trincas aqui na superfície do talude, tá? Já começa a existir um certo tipo de movimentação, o que vai te indicar aí possível ruptura. Então, a gente precisa ficar muito atento com esses baixos fatores de segurança. Bom, além disso também a possibilidade de sismos, né? Até um tempo atrás a gente não preocupava com sismicidade no Brasil. Hoje já é uma coisa que a gente precisa colocar também nas nossas análises. Ok, então corte no pé do talude, retaludamento, sobrecargas são aí possibilidades, né? São aí intervenções que podem levar a um deslizamento de terra. Agora, além disso, vamos relembrar lá do período chuvoso. Tenho a nossa encosta, 1,43. Se esse nível d'água subir, o que que pode acontecer com o fator de segurança? Já explicamos aqui agora mesmo a teoria, vamos ver aqui dentro. Vou buscar a minha análise com a elevação do lençol freático. Olha aqui, ó, nós simulamos essa elevação e aí, olha o que está acontecendo. A superfície de ruptura está sendo interceptada pelo lençol freático. Então, abaixo aqui da superfície, nós estamos com uma massa mais pesada, poropressão maior e a redução da resistência ao cisalhamento é o que vai acontecer. Por isso, esse fator de segurança cai para 1,09, nesse nosso exemplo. Posso confiar nesse 1,09? Tá? Estável? Mesma coisa, tá? Isso aqui é um fator de segurança muito baixo para a gente declarar situação de estabilidade. Então, o que que vai precisar ser feito? Você vai tentar fazer aqui algum sistema de drenagem para impedir essa elevação do nível d'água. Se vai ser aqui uma contenção, um retaludamento, né, com uma contenção para se fazer uma estrutura aqui para o seu cliente, né, para o proprietário, você não pode deixar de pensar no seu estudo aqui de drenagem para captar essa água, ok? E dentro do GeoStudio a gente pode fazer o chamado estudo de sensibilidade. A gente consegue falar para o programa para ele nos dar a variação do fator de segurança em função dessa possível flutuação de um nível d'água. Então, se você tem, por exemplo, um estudo hidrológico, né, dessa flutuação, ou se você simplesmente já viu, já existe um histórico que o nível d'água já foi mais ascendente, né, ele já foi mais superficial, melhor dizendo, você pode simular isso dentro do software a partir da chamada análise de sensibilidade. Software, simula para mim. Se eu variar o nível d'água do ponto mais baixo até o topo desse talude, qual vai ser a variação no fator de segurança? Isso nos deixa mais tranquilo.
Não tem uma norma que vai te pedir, coloque estudo de sensibilidade no seu laudo, no seu relatório, no seu projeto, mas é uma forma da gente usar uma ferramenta computacional a nosso favor. É isso que você, como engenheiro civil, geólogo ou engenheiro, né, geotécnico ou geólogo de engenharia, tem que saber, tem que ter a fundamentação, usar a ferramenta ao nosso favor, de forma que aquilo seja representativo para as possíveis condições de campo. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser aprender a utilizar de uma vez por todas os principais softwares de estabilidade de taludes mais exigidos no mercado hoje, você está convidado a conhecer o meu curso Expert em Softwares de Estabilidade de Taludes e eu vou deixar aqui na descrição um link para você entrar para a lista de espera para a próxima turma desse curso. O GeoStudio, o software oferecido para esse conteúdo, pertence ao portfólio de geotecnia da Sequent, a empresa Bentley para soluções de subsuperfície patrocinadora nesse vídeo. Para aquisições ou cotações de licenças de softwares, dúvidas e mais outras informações, você pode entrar em contato com a Sequent pelo e-mail que vai estar também aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!